Quer entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ. O coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um metacall de acordo com aquele metacall da tua região para aumentar a tua chance de topar, ganhar torneios. Se for para jogar um torneio a nível nacional, a mesma coisa, ou simplesmente para melhorar como jogador, entendendo o jogo de uma maneira geral, global, ou até para counterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e se prepare para mais teorias. E muito bem meus amigos, estou aqui para falar mais uma vez sobre os Furions. Pois é, um novo arquétipo anunciado pela Konami que nesse momento ainda nem foi lançado no OCG, se eu não estiver enganado, mas que você já pode me ver falando sobre ele aqui quando eu li as cartas inicialmente, imaginando mais uma estratégia mais fechada neles mesmo. A parada esse deck é extremamente splashable, pra quem não sabe, ele interage com os próprios Furions, que são os monstros, os arquétipos, mas todos eles são de um tipo diferente e interagem também com outros tipos, com esses mesmos tipos no caso, né? Então o Warrior interage com o Warrior, o Planta interage com a Planta. Inclusive eu já falei a primeira parte dessa ideia de mostrar os Furions com algumas estratégias que são bem interessantes, e o Planta você pode ver aqui, que é a primeira parte dessa série, mini sériezinha que eu vou trazer aqui. E também tem um Máquina, e por ter Máquina é que a gente vai falar do Sky Striker. O Sky Striker nesse momento do jogo, como todo mundo sabe, ele é um deck que basicamente é carregado pelo DPE. Sem a existência do DPE, o Sky Striker não existe, pelo menos não no competitivo da coisa. Então, essa engine de Furions, ela é imaginada não com a engine de DPE, porque eu creio que não precise, porque o DPE ajuda e ajuda bem. Porém, isso aqui é imaginando o futuro, quando os Furions vão chegar aqui. E quando os Furions chegarem aqui, sabe-se lá Deus quando vai ser, provavelmente pra frente de junho. Então, nesse momento, o DPE já vai ter sido nerfado aqui no TCG, com certeza absoluta. A Anaconda, o Fusion Dash, alguma coisa vai acontecer nesse baralho de gato todo. E aí, o Sky Strike vai precisar de alguma coisa. Lembrando que, nesse ponto também, muito provavelmente teremos a Sky Strike Linkage, que é uma carta que vem ajudar a consistência do deck, e isso ajuda cada vez mais a você colocar a engine de Furions, que te ajuda de algumas formas. Então vamos entender aqui o quão splashable é a engine de Furions no deck de Sky Strike e o quão real é de se imaginar isso, pensando já no futuro, quando o DPE vai morrer, por consequência Sky Strike morre do competitivo e a gente tentar ressuscitar o Furions já com o DPE morto e o Sky Strike com a Linkage junto. O assunto de hoje basicamente é esse, partiu, então vamos lá. E muito bem meus amigos, aqui como vocês podem ver é mais ou menos um esboço de um deck de Sky Striker, lembrando o contexto. Os Furions vão chegar muito lá pra frente, tá? Eles vão chegar em uma coleção que eu não me recordo qual é, e nesse momento não é tão relevante assim, mas é Dimension alguma coisa, né? Aquelas cartas que vai vir carta de pêndulo, aquela box vai vir carta de pêndulo, enfim. Então vai demorar um pouco pra chegar aqui. Até lá eu imagino que essa engine aqui vai estar morta, tá? De alguma forma, então não vai poder usar no Sky Striker. Então o Sky Striker, que é uma das mochilas do DPE, que inclusive eu já fiz um vídeo mostrando o impacto do DPE no TCG, com estatísticas mostrando o quão melhor é o Sky Strike com o DPE, e sem o DPE o Sky Strike é um deck completamente WTF. Então, nesse ponto, quando chegarem os Furions, muito provavelmente o DPE não vai existir, porque alguma coisa vai acontecer com ele na banlist daqui pra lá. Até lá também, eu imagino que alguma coisa vai acontecer com o Mystic Mine, que é uma das bússolas morais do Sky Strike, que ele tá ferindo a todo momento usando essa merda dessa carta, que ajuda e ajuda demais o deck, diga-se de passagem. Nesse ponto de vista, até lá, a Linkage também já vai chegar aqui. Lembrando também, eu já fiz um vídeo falando especificamente sobre o Linkage, que você pode ver aqui, que é uma carta que melhora a consistência do Sky. Então com tudo isso em vista, o Sky Striker vai ser um deck mais interessante, porque o Linkage faz com que você tenha muito mais jogadas de monstros. Você vai ter uma jogada de Sky muito mais consistente, porque você vai passar a ter Race, vai passar a ter Roses, o Rota, o Engage, o Drone e as Linkages. É um número de starter bom. Tudo bem que a Linkage precisa de uma outra carta junta para poder ser uma carta eficiente, caso contrário ela é uma carta completamente WTF, mas nesse deck você consegue. Então você tem um número ok de starter. O problema é colocar a pressão, e aí é que vai entrar os Furions.
Agora, por que que os Furions podem ser usados no Sky Strike? Os Furions, pra quem não sabe, todos eles compartilham, tem alguns monstros, né, 1, 2, 3, 4, 5 monstros, e todos eles compartilham de um mesmo efeito na mão. Basicamente, todos eles podem escolher um Furions monstro ou um monstro do mesmo tipo que eles no cemitério. Você vai invocar o Furions da mão e vai equipar o monstro que você deu alvo no cemitério nele. Só dessa forma é que você vai conseguir invocar ele por Special. Claro, exceto que seja com algum proveniente de efeito de uma outra carta. Por exemplo, se tiver um Warrior aqui e você der Isolde milando 7 materiais, beleza, você vai invocar esse Furions aqui. Mas caso contrário, essa é a forma de você invocar ele. Como nesse deck não é muito produtivo a gente sair colocando uma engine de Furions muito grande, você não vai conseguir colocar Furions. Então como que você vai conseguir usar a engine de Furions aqui? Duas formas. Ou você vai poder equipar uma carta Warrior, né, um monstro Warrior, para poder equipar no teu monstrinho e você poder usar o Furion Warrior, mas principalmente você vai conseguir fazer o Machine, que é o Furions King Regulus. Além disso, todos eles compartilham de um segundo efeito, né, que eles têm um segundo efeito na mesa, todos eles têm um efeito próprio na mesa, só que se eles tiverem como equipamento, eles dão esse segundo efeito pro equipamento, né, pro monstro no qual ele tá equipado. Então, no caso do King Regulus, ele tem um efeito que, quando o seu oponente ativa uma carta ou efeito Quick Effect, você pode mandar um Furious, monstro da tua mão ou campo, pro cemitério, nega o efeito. Simplesmente isso, um Omni Negate qualquer. Lembrando que se ele tiver como equipe em algum outro Furious, ele dá esse efeito pro Furious no qual ele tá equipado. Como nesse deck não é tão legal assim você tá usando múltiplos, quem sabe até pode ser, quem sabe usar um nome extra, com algum efeito interessante. Pode ser interessantezinho, vai. Tem algum outro Furious que você pode usar. Mas assim, em linhas gerais, a ideia é usar esse cara aqui. E por que que isso é interessante? Porque quando, uma vez que você jogue de Sky Striker, você já vai ter monstros máquina no cemitério. E a partir daí, o teu Furious pode entrar não equipando o Furious do cemitério, mas equipando máquina. E por que que isso é interessante? Tem uma certa sinergia com o próprio DPE. Por exemplo, a diferença é claro que o DPE vem em forma de Fusion Destiny, claro, mas vem em forma também de Anaconda, ou seja, qualquer dois monstros genéricos na mesa viram um Anaconda que virou DPE. No Sky Strikes não acontece tanto, mas acontece de vez em quando. Aqui, você vai ter que comprar ele ou comprar o campo. O campo, quando ele é ativado, ele pode adicionar o monstro Furious do deck. E aí, uma vez que você já tenha jogado The Sky, e lembrando que a Linkage ajuda você a jogar muito mais do que hoje, o Sky Strike é um deck bem inconsistente hoje, mas com a Linkage ajuda e ajuda muito na consistência do deck, então você vai ter máquinas no cemitério, seja Shizuko, seja Hayate, seja Kagari, não importa. Você vai ter alguma máquina no cemitério e você vai conseguir colocar esse monstro na mesa. A ideia é, mesmo que você tenha defesas de Sky Strike, quando você vai primeiro, por exemplo, tudo bem que o deck prefere em segundo, mas quando você vai primeiro e você tem lá um Widow Ankle, dois Widow Ankle, que seja, whatever, um Sharkano, alguma coisa nesse sentido, esse monstro vai ficar na tua main Monster Zone e o Link na extra Monster Zone. Só que, como ele é um Omni Negate, é a primeira coisa do turno que você vai ativar. E diferente do DPE, ele tem um custo pra ser pago. E no deck de Sky Striker, particularmente, isso é bem melhor. Porque se o DPE tá na main Monster Zone, dá efeito e você tem Spell Trap Sky Striker na tua zona de Spell Traps, quando você dá o efeito do DPE pra matar uma carta do cara, o cara pode negar o DPE em chain. Negando o DPE em chain, o DPE fica parado na mesa. Tudo bem que ele pode voltar depois e você pode morrer nesse meio do caminho. Então, o DPE não sai do campo como custo, esse cara sai. E ele vai ser um Omni Negate, tá? Vai da tua conveniência, do que é melhor interagir primeiro. Você pode tentar interagir com ele primeiro, né? Pra tirar ele da mesa. Uma vez que você interage, nega uma carta do oponente-chave e ele sai da mesa, liberando a tua zona de Spell Traps pra você poder ativar o efeito dessas cartinhas aqui. Inclusive, tem nessa decklist, como vocês podem ver, que é o primeiro resultado que saiu, pelo menos lá no OCG, já usando a engine de Furions. Quando eu gravei esse vídeo, eu tinha gravado assim, quase que imediatamente após o anúncio do deck, e aqui, alguns dias depois que eu tava com esse vídeo guardado, tá aqui um primeiro resultado do deck de Furions usando a engine de Sky. Como vocês podem ver, os caras usaram a engine teoricamente micro, né, mesmo um deck de 41 cartas desse Sky Strike, o cara usou 3 Ray e uma Rose. Tamanha a confiança desses caras, sinceramente eu não entendo, de que o Linkage é suficiente. Tudo bem que lá eles têm duas engage, então isso melhora bastante. Isso aqui é no OCG, o cara usa o Desire, 2 Upstart, que ajuda absurdamente também, e ele usou o pack de 2 campos pra um só do Furionzinhos de main deck. Pelo menos essa foi a abordagem que ele teve. Como vocês podem ver, o OCG é tudo diferente, né, o cara tá usando a Rita preta, tá usando ali uma de cada hand trapzinha ali no extra deck, porque no OCG é assim que eles jogam, porque, enfim, sei lá, é cultural, tanto quanto comer peixe cru. Mas pelo menos aqui é o pequeno esboço de que da aplicação prática do deck de Furions, né, do arquétipo Furions, pelo menos desse mostrão de máquina no deck de Sky. Uau! Tudo bem que ele no cemitério ele não vai ser reciclado de nenhuma forma, claro, a qualquer momento você pode ter um outro Furion que vai voltar equipando o próprio Furion, por exemplo, mas material no cemitério que não vai faltar. A ideia basicamente é essa e por isso que pode ser interessante. Outra coisa que pode ser interessante nessa engine é que você pode usar um nome extra de Furion, e aí cabe você a olhar qual que é o melhor efeito que você vai estar usando. Essa planta não vai ser muito bom de se usar, porque ela busca uma Spell Trap Furions e aqui não cabe, apesar de que se você quiser maximizar a quantidade de Spell, porque Sky Striker, né, enfim, mas eu acho que não precisa. Outro é esse cara aqui que deixa o monstro que tá
ele fica, não pode ser destruído por efeito, né, ele ou o monstro no qual ele tá equipado não pode morrer por efeito. Esse cara tem um efeito de ignição, ou seja, só no teu turno, que você pode escolher uma carta que você controla, uma carta de controle, destruir ambas. Então esse aqui até que é interessante, tá, esse aqui é um monstro legal. E tem esse outro aqui que durante o turno do oponente somente, você pode voltar um Furious Card da tua Spell Trap Zone pra mão e um monstro do oponente pra mão também. Então tem esses efeitos aqui. De repente você pode colocar um Warrior, até porque se ele vier na tua mão você consegue usar ele equipando a Rose ou a Ray, por exemplo, é um exemplo. Mas por que isso pode ser interessante? Porque no Sky Striker, além de, tudo bem, você quer alcançar a consistência com as cartas que coloquem o Sky Striker na mesa, ótimo, ótimo. Só que a ideia é que se o cara se ele lidar com esse bicho, com esse monstro, o Sky Striker tá na mesa, e a Ray não voltou, ou de alguma forma você não ficou com o monstro na mesa, na volta você tem que ter um monstro na mesa. Então, a menos que você tenha pego um follow-up com o drone ou a engage na end phase com a Shizuku, isso vai ficar um pouco complicado. Pegando a engage, ainda você corre o risco de tomar um Ash ou um Omni-Negate, alguma coisa nesse sentido. Então, o que é bom? Qual que é o sonho? O sonho é que o teu Link Sky Striker não morra. Só que isso é muito difícil de acontecer. Muito difícil mesmo. Então, uma das coisas que pode te ajudar, quem sabe, é usar o Furious campo, porque além dele ser uma spell, e você tem campo na engine com área 0, então você provavelmente vai querer usar o Terraform, além do Mystic Mine, que eu não sei se vai estar bonito até lá, né, mas, enfim, e é uma spell que cai no cemitério. Então você tem o Terraform, que pode pegar o área 0, o Mystic Mine, ou pode pegar o campo do Furious pode virar um monstro Furious, e quando você troca de campo ele cai no cemitério e é uma spell extra, por exemplo. Beleza, interessante, legal. Só que aí tem outra parada, que se você conseguir interagir com o oponente de alguma forma, mas mesmo assim ele ter um volume mínimo pra pelo menos te bater uma vez, esse campo tem um efeito de proteção, porque ele tem um efeito que é o seguinte: uma vez por turno, se o seu monstro seria destruído por batalha, você pode mandar um Furious Card ou um Perpetual Engine Agro System do teu deck pro cemitério no lugar, ou seja, ele protege o monstro teu uma vez. E aí é interessante você ter um outro nome de Furion pra poder enviar, ou quem sabe você envia só esse aqui mesmo e foda-se, tá ligado? E uma paradinha que eu acabei de me ligar, que quem sabe pode ser até melhor, é você milar a Perpetual Agro System, aquela spell horrorosa que ela dá um Foolish em um monstro Furious, um deck de Furious isso é até bom, mas em outras engines isso não parece ser tão interessante. Mas no deck de Sky, se você for proteger o teu Link, por exemplo, de morrer, você pode milar essa spell no cemitério, ela tem o efeito de que ela pode dar alvo em um outro Furious, e obviamente se você tem um campo, você já passou por algum Furious que deve estar no cemitério porque você usou o efeito, ela pode dar o efeito dando alvo no cemitério, né, no cemitério vai dar o efeito dando alvo em um outro Furious que você controla, e ou você pega a spell pra mão e coloca o Furious no deck, ou você pega o monstro pra mão e coloca a spell no fundo do deck. Isso faz com que você tenha um recovery e você possa pegar o Furious do cemitério pra tua mão, e no outro turno ele vai entrar pro Special equipando de novo o mesmo Sky que ele tinha equipado previamente. Então essa spell pode ser um número extra de spell no teu cemitério pra fazer número pra engage, pro Idol Enco, e aí depois que você usou o efeito do teu Sky, você pode dar o efeito dela, colocar no fundo do deck, recuperar o Furious entra e você tem um recovery de Omni-Negate, e é teoricamente recursivo, porque sempre que um bicho teu morrer, o campo, se ficar na mesa, pode trigar e enviar de novo essa spell pra você pegar e ter o recoveryzinho na volta. Em outros decks talvez não faça tanto sentido, mas deck de Sky, que é um deck de grind, um deck de longevidade, ainda mais sem um DPE, isso pode ser possível, não sei, só jogando no ar pra vocês. Então tem uma sinergia muito interessante aqui que você pode usar. Claro, é totalmente necessário? Eu sinceramente não sei, mas que dá pra usar, dá. Agora, vamos pra um pequeno exemplozinho do que pode acontecer aqui. Muito bem, então aqui só como exemplozinho, uma Ray, que é o que você quer, ou um campo, o Terraform, né? Terraform, você pode ativar o Terraform, você vai poder buscar o campo, mas primeiro, vamos dar a normal dessa coisa aqui. Bom, quando você começa o Sky Strike assim, é horroroso, claro, e aí você vai passar direto pra Shizuku, mas nesse caso a gente vai ter que fazer um link antes, que pode ser, por exemplo, o Hayate. Fazendo o Hayate, você vai trocar pra poder fazer o Shizuku, daí depois você vai poder dar o Terraform vai poder buscar o campo que você quer, ou se você já tiver o campo, ou se você já tiver o Furion na mão, não importa, você vai poder ativar a spell, e lembrando que se você em algum momento colocar o área 0, esse spell vai pro cemitério fazendo mais volume de spell, vai poder pegar um Furious, você vai pegar o King Regulus, vai poder entrar na mesa nesse momento, porque ele vai dar efeito e vai poder equipar uma máquina do cemitério, por isso que a gente fez a Hayate antes de fazer a Shizuku. Você vai invocar ele na mesa, ele é um monstro parrudo, ele bate forte, e aí você equipa a Hayate aqui, beleza? Essa é a endboard, e de fez Shizuku efeito para adicionar uma carta. Ok, parece muito pouco, só que o Sky Strike é um deck, né, que ele precisa de ver as cartas que ele vai ter. Claro, tem muita tech, pode te ajudar a defender isso aqui, tudo que você quer é segurar o jogo, porque o Sky Strike é um deck que quanto mais o jogo demora, teoricamente o Sky Strike puro pelo menos, melhor é, porque a tua spell fica com 2 efeitos, blá 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 blá. Tudo bem que hoje é um pouco diferente por causa do uso do multi-roll ou não, enfim, tem N variáveis aí, mas você entendeu. Esse aqui é um exemplo. Outro exemplo, é claro que no mundo onde você simplesmente tem toda essa... Quando você já tem a Ray é ótimo, oh meu Deus. Mas, por exemplo, o Linkage é uma carta que eu disse que vai aumentar a consistência do deck. Vai. Então, se você não tem Ray, não tem Rose, não tem Warrior pra colocar no cemitério antes, a Linkage vai te ajudar. Pelo menos é a ideia. Então, isso acontece também, é o seguinte. A Linkage, ela precisa tacar uma carta fora do campo pro cemitério. Então, você
tem que ter carta pra tacar fora, produtiva. A ideia é como se fosse um droplet. Você pode ativar, por exemplo, aqui um Terraform e você dá o linkage em chain, tacando o Terraform fora. É como se fosse o droplet. Se você ativa uma carta, taca ela fora em chain pra tua carta não ter custo, porque na resolução aquela carta já iria pro cemitério mesmo. E você tendo o campo te ajuda um pouco nisso também, né? Então, por exemplo, eu vou ativar o campo, eu não vou dar isso aqui em chain, né? Porque se eu tacar isso aqui fora em chain, o campo não resolve. Mas eu vou adicionar um Furious deck pra mão. Beleza, eu não tenho nada pra fazer no momento, mas eu posso simplesmente dar esse spell, tacar o campo fora, que é um food, e eu já tenho uma spell extra tacada no cemitério, e eu vou poder fazer aqui, por exemplo, a Kagari. Nesse ponto é bom porque pelo menos o meu Link tem produtividade, que ele vai pegar uma carta de volta pra minha mão. Feito isso, eu vou trocar pra Shizuko, supondo que isso aqui é um T0, e aí, fazendo isso, eu vou poder dar efeito desse cara pra poder entrar equipando a Kagari do meu cemitério. E ainda tem uma linkage se eu quiser fazer mais alguma coisa. Vou colocar o monte na mesa e vou poder colocar a Kagari equipada aqui. Mais um exemplo, saí da inércia, peguei follow com a Shizuko e tenho interação. A diferença é que nesse caso eu não tenho Ray, né? Chato. Mas eu tenho uma engage na mão que na volta vai me ajudar e eu já tenho uma, duas spells no cemitério pra volta também. Então, tem coisa pra fazer. Lembrando que como eu tenho o linkage e eu vou pegar na end phase aqui a engage com a Shizuko, na volta, eu vou poder ativar a minha engage, porque consta esse cara vai sair daqui, porque eu vou ativar ele pra negar alguma coisa. Eu vou poder ativar a minha engage em chain, tacar fora com a linkage, pra poder colocar um link aqui. E aí a resolução, a engage pode buscar uma outra carta que não seja Ray, nem Drone, nem nada do tipo. Vai ser defesa como After, ou vai ser carta de pressão como After pra lidar com alguma coisa, ou Shark, ou então vai ser defesa como Widow Ankle. Vai depender muito, então te dá uma versatilidade enquanto te coloca spell aqui no cemitério, o que é interessante. Mas enfim, meus amigos, a ideia é mais ou menos essa, claro, muitas coisas são adaptáveis, é claro que eu tô conjecturando no universo imaginário, já que vai demorar pra cacete pros Furion chegar e tudo isso vai depender de como vai estar o jogo até lá, mas é claro que a gente pode imaginar, e imaginando, coisas assim podem ser reais. Você pode usar mais Furions, por exemplo, o que fica mais forte e agressivo, mas eu acho que não precisa. A ideia é você dar um suporte pro Sky Striker e não usar o Sky Striker de suporte para os Furions, pelo menos a ideia é essa, e o mais versátil, obviamente, é esse amigão, porque ele pode se equipar com os máquinas links, ou então esse amigão aqui que vai dar um efeito extra pro King e vai poder entrar na mesa se equipando com a Rose ou com a Ray, por exemplo. É um exemplo. São coisas que podem acontecer. Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Comenta e diz o que você achou. Se gostou do vídeo, curte. Se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. É isso aí, valeu, falou e até mais.